Boa noite, Valma. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Oi, Jean. Boa noite, tudo bem? Que bom. O pessoal já está entrando aí, já deve estar recebendo a notificação de que estamos ao vivo. Temos ali o João, a Valma. Aí, Isso aí. Tem o pessoal entrando. Esperar um pouquinho, mais uns 2 minutos, daí a gente. certo. Oi, essa prateleira bonita aí atrás. Pois é, pois é. Demorou um É tempo para. coleção de anos. Ah, é. São aí, deixa eu ver. Esse é o meu 21º ano como professor, né? Então, uma prateleira de Nossa, bastante tempo. mais de 20 anos. É, é uma caminhada, hein? É, caminhada. Vamos lá. Legal. É, faz parte. Faz, é isso mesmo. 21 anos na lida não é para qualquer um, hein? Não. Boa noite, professor Elisa. Boa noite, Elisa. E tem isso aí. É, só que é Então assim, né? vamos. Parece que foi ontem, tá? Ah, eu acredito. E, ó, aí é já sacanagem, né? Não precisa, né? Ô, João, que é isso, cara? Professor Ah, João aí destruindo, hein? é, Tá louco. eles aproveitam, né? Deixa. Então tá, vamos começando, daí o povo vai entrando, vai Tá. interagindo aí com a gente. Eu vou me apresentar primeiro, né? Eu sou o Jean, acadêmico da sétima fase do curso de matemática da Unesc, também presidente da Promate Júnior, aqui representada, né? Pelo Instagram. E a gente vem promovendo essas ações para o diálogo, né, para a discussão de temas que são tão importantes para a sociedade, né, e para as diversas áreas do conhecimento. Então, a gente se sente muito honrado, né, em ter o professor Christian com a gente aqui hoje. É uma honra muito grande. O professor é um dos integrantes do NDE, do nosso curso de matemática, né? E também muito ativo no curso. Isso também é muito importante. E trazendo um tema aí excelente, com uma discussão muito, como é que eu diria, muito atrativa, né? De outras visões que muitas pessoas não têm. Então é isso, eu vou passar para o professor para ele se apresentar, né? E a gente vai começar aí a nossa discussão, então, em torno das possíveis áreas, né, das áreas de atuação do profissional de matemática, as possibilidades e os desafios. Tá certo. É, então, deixa eu cumprimentar a todos, né? Ou seja, estou bastante emocionado de ver as pessoas aqui entrando, comentando. É, nós temos aqui os meus alunos lá da Escola de Educação Básica Caetano Besbate. Então, eles estão aqui participando, já entraram. Oi, Júlia. E então nós temos alguns alunos também do passado, como a Valma, ela está aqui, ela foi minha aluna já faz algum tempo, ela está por aí. E nós temos os alunos da universidade e também pessoas muito queridas aqui, relacionadas, interessadas no tema, né? Inclusive, eu vi ali que o Eduardo quer fazer matemática ano que vem na Unesc, vai ser muito bem-vindo. Ah, a Dani está ali, nossa estagiária lá no Caetano. Show, muito bem-vinda, Dani. Então, vai ser uma excelente professora também, a Dani. Então,
Muito bem-vindos a todos, né, nessa live para falar um pouquinho de matemática, nossa caminhada e as nossas percepções sobre novas possibilidades de atuação para esse profissional. Ou seja, eu me formei em matemática, a gente, quando faz licenciatura, a função principal é ser professor, realmente, é isso, mas existem outras possibilidades além da sala de aula para quem é formado em matemática. Então, a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre, sobre a minha carreira e aí eu separei alguns temas assim para a gente falar. O primeiro é e dentro da matemática surge a estatística e dentro da estatística surge a bioestatística. Esse é o nosso segundo tema. Perspectivas futuras e, para encerrar, propostas de uma formação complementar. Então, eu separei aqui esses tópicos para a gente poder discutir um pouquinho. A apresentação, então, pessoal, eu fiz o ensino, eu sou natural de Uruçanga e fiz o ensino fundamental na Escola de Educação Básica Barão do Rio Branco, conhecida de alguns daqui. Depois eu fiz o ensino médio no Caetano Besbate, também lá em Uruçanga, então fui aluno de escola pública. Aí fui cursar Ciências e Matemática na Unesc. Na época, o curso não era só matemática, era ciências também, então a gente teve uma carga de química, biologia, geologia, física, uma carga diferenciada do curso que é hoje. Hoje é só matemática. Então, quem vai fazer matemática hoje certamente vai estudar mais matemática do que eu estudei quando eu fiz a minha graduação. Então, fiz a minha graduação, Ciências e Matemática, isso eu terminei em 2001, né, eu comecei a dar aula de ciências no Lídio de Brinda, uma escola lá do bairro Nova Itália de Uruçanga, e dava aula de matemática lá numa escola em Santana, que é um bairro no interior de Uruçanga, um bairro chamado Santana. Então, eu dava aula lá no Lucas Besbate. Então, foi assim que eu comecei a minha história. Fiz especialização em educação matemática, aí fui orientando do professor Ademir Damasio, que é a referência em educação matemática aqui na nossa região e um dos expoentes do Brasil. Depois fiz o meu mestrado em educação, também orientado pelo professor Ademir, e comecei a lecionar no curso de fisioterapia da Unesc, e aí descobri que a matemática, através da estatística, ela poderia ter desdobramentos lá na área da saúde. Aí comecei a dar aula na fisioterapia, que começou a me chamar a atenção. Aí comecei a lecionar no curso de medicina, biomedicina. Aí, quando eu comecei a lecionar no curso de medicina, exigiram que eu soubesse sobre um determinado software, que é o SPSS, o nome, e eu não sabia mexer naquilo. Então, eu fui a Porto Alegre fazer cursos de capacitação e comecei a me apaixonar pela área da estatística aplicada na saúde. Então, isso me incentivou. Conversei com a professora Elisa, conversei com outros professores, pedindo alguns conselhos, né? Porque eu estava querendo fazer o doutorado em ciências da saúde. E aí, eu recebi bastante apoio para fazer e fiz o meu doutorado em ciências da saúde, na Unesc também, no laboratório de epidemiologia. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre a pesquisa do Covid-19, que a gente está também atuando nessa pesquisa. Bom, então, acabo atuando na Unesc, né? Hoje eu sou professor na Unesc, em diversos cursos, né? E também no curso de especialização. E também eu atuo como consultor do Hospital
Carmela Dutra, uma maternidade lá de Florianópolis, que eu vou falar um pouquinho para vocês dessa possibilidade do matemático atuar. Também a Unesc, ela faz parte de um, digamos assim, de um consórcio entre 4 universidades para formar um mestrado. E a gente faz parte desse mestrado também, mestrado em rede e sistemas produtivos, entre a Uniplac, que é a universidade que fica em Lages, né? A Unesc, Univille, Joinville, e a UNC, que fica no oeste do estado. Então, acredito que, bom, sobre pesquisa, né, o que eu faço? Ou seja, eu trabalho muito em conjunto, né, numa perspectiva interdisciplinar, auxiliando outros pesquisadores, trabalhando com bioestatística. Então, é isso que a gente tem feito, hoje, né? Ou seja, além da sala de aula também. Então, e dentro da matemática, a estatística, né? Nosso primeiro tema. Então, como é que surgiu esse negócio todo, né? No ano de 2008, eu não sei... Professor, deixa eu só te ajudar. Me ajuda. Além de tudo isso, tu ainda é professor na educação básica, né? Sim. Atuas na escola básica ainda, né? Sim, falei dos meus alunos que estavam aqui e depois esqueci de falar porque eu acabei pegando aqui a minha apresentação do Lattes, né? E aí não estava a escola. Uhum. Realmente, eu sou professor no ensino básico, né? Atualmente eu atuo no ensino fundamental, 9º ano, lá na Escola de Educação Básica Caetano Besbate, lá em Uruçanga, onde eu estudei, onde eu me formei no ensino médio. Agora a gente é professor lá, acho que fazem uns 10 anos já que eu estou lá, naquela escola. Que bacana. Quando é que dorme, hein? Pois Tá é. louco. É difícil. Mas é isso aí. Excelente. E, Jean, quando tu vai me ajudando, é isso aí. Obrigado. Vamos. Aqui é interativo. A gente vai... Tá bom. Então, dentro da matemática, acabou surgindo o meu interesse pela estatística, porque no ano de 2008, eu não sei o que vocês estavam fazendo, mas eu estava fazendo pesquisa eleitoral. Então, trabalhei o ano todo com pesquisa eleitoral, fui para os bairros, fui para estrada, toda a região, né? Barueri, Bituba, Criciúma, Içara. Vamos fazer pesquisa eleitoral. E aí eu acabei vendo a estatística acontecendo. Porque a gente fica com dúvida, né? Pô, mas essas pesquisas aí, eu nunca fui pesquisado. Como é que eles fazem a pesquisa e funciona, né? Inclusive, a gente estava saindo de uma residência lá de Braço do Norte, a gente foi fazer a pesquisa lá, e aí quando a gente saiu, o pessoal disse assim, pô, mas não é que os caras existem mesmo? Porque o pessoal vê o resultado da pesquisa, né? Mas ninguém né? Ou seja, ninguém é visto, né? Eles não... Pois é. E aí depois que a gente começa a estudar um pouco de estatística, a gente entende que pesquisando um número pequeno de pessoas em relação à população, ao todo, né? Mas desde que esse pequeno seja uma miniatura do todo, tudo calculado, né? A pesquisa funciona e ela vai dizer a verdade, uma determinada margem de erro. Só que o erro ele é conhecido, a margem de erro é conhecida, para mais e para menos. Então as pesquisas realmente funcionam. Então eu comecei a aprender isso e a gente acertou todas as pesquisas, porque diferente de outros tipos de pesquisa, a pesquisa eleitoral tem a comprovação depois lá na urna, né? Então vai ter na urna, vai dizer quem é que venceu. Então nós acertamos todas as pesquisas. Isso é mérito de um grupo todo, né? Não é mérito de uma pessoa só. O grupo todo que trabalhou firme, né? Então a gente ficou muito feliz e aí eu acabei me impressionando e gostando mais ainda dessa área
que é a área da estatística. Hoje, falando em pesquisas eleitorais de opinião, né, nós temos aí, por exemplo, a sócia de uma empresa de pesquisa aqui da região é uma matemática, né? Então, ela atua lá e, além dela atuar, ela é sócia. Ela é sócia. Proprietária, então, de uma empresa aqui da região. Então, quer dizer que esse conhecimento de matemática, ele é muito importante. E essa menina que ela é sócia lá, ela é formada na Unesc também. E ela aprendeu a fazer pesquisa aqui na Unesc, lá no IPARC, né? Que foi lá que eu trabalhei no ano de 2008. Bem bacana. Então, ok. Além disso, atuando assim na área das, digamos, sociais aplicadas, né? Na área das sociais aplicadas, nós tivemos participação num fórum de desenvolvimento regional, aqueles fóruns, parceria da Unesc com a Som Maior, do Rincão, foi feito no Rincão, foi feito no Turvo, foi feito no Criciúma. Então, o grupo de pesquisa em métodos quantitativos aplicados, o GPMEC, que é o grupo que a gente faz parte, que eu lidero esse grupo, e tem várias pessoas do grupo aqui que eu já vi, entraram. O nosso grupo de pesquisa participou, fez acontecer, e ali são estatísticas ao vivo. As pessoas vão falando, vão opinando, a gente vai tabulando, vai trabalhando. O nosso grupo, junto com o grupo do PPGDS, que é o Mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico. Então, a gente juntou nosso grupo de pesquisa com o Programa de Desenvolvimento Socioeconômico, ali da professora Melissa, né? E aí acaba saindo. Então, a matemática, mais uma vez, se manifestando, aqueles gráficos bonitos, né? E é o que as pessoas querem saber, né? Então, quando surge o grupo de pesquisa, o nosso grupo, a gente começa a se reunir nas quartas-feiras, pela manhã, e um dos nossos primeiros objetos de estudo foi um tipo de pesquisa chamado bibliometria. Então, a bibliometria trabalha com contagem mesmo, é a estatística do que é produzido. Ou seja, vamos supor agora, eu estou com vontade de fazer uma bibliometria sobre o Covid-19. Tá? Então, quais são os pesquisadores que mais estudam esse tema, qual o ano que teve mais publicação, quais os países que mais publicam, é publicado mais estudo sobre tratamento ou sobre vacina? Então, são essas coisas que a bibliometria vai fazer, ela vai contar, vai levantar números para verificar tendências e lacunas sobre determinado assunto. Então, a bibliometria a gente ficou estudando ali uns 6 meses. E a partir desse estudo, a gente começou a atuar daí como orientando alunos lá na engenharia de produção. E a gente fez a gente teve 3 bibliometrias lá. A gente fez uma que foi publicada numa revista internacional. E a gente teve mais uma... Tem mais uma que a gente está tentando publicar, mais 2 que a gente está tentando publicar. Uma, inclusive, na área da saúde, produzida pelo David, eu não sei se ele está aí, produzida por ele, aí eu fui co-orientador do trabalho dele. Né? E aí o grupo cresceu, um orientando meu formou, foi para Portugal, está lá trabalhando. E aí ele gosta muito de inglês, aí hoje ele é o nosso tradutor. Nós temos 2 tradutores no grupo de pesquisa. Nós temos o Guilherme de Sá, que ele traduz artigos mais na área da engenharia, e temos a Marinara, que traduz mais artigos na área médica, já que ela estuda medicina e gosta dessa parte aí também. Então, nós temos esses 2 tradutores no nosso grupo. O grupo começou a crescer, verifica que nós tivemos publicação internacional e surge uma nova atuação. Então, a atuação além... Olha o matemático onde está chegando, né? Ou seja, por meio da estatística,
além de atuar, de ajudar a região, as pesquisas de desenvolvimento regional, as pesquisas eleitorais, as pesquisas de opinião, a gente consegue contribuir para a ciência também, através da pesquisa, né? Bom, chegamos no curso de Ciência da Computação, e no curso de Ciência da Computação, o que a gente percebe? A gente percebe uma necessidade diferente. As análises ali já se traduzem em, digamos, numa estatística mais elaborada, uma estatística que vem surgir com a utilização de algoritmos e Big Data. Então, a gente trabalha com mineração de dados. Então, trabalha com bancos gigantes, algoritmos, softwares diferentes. Então, nós temos uma necessidade diferente apresentada ali na ciência da computação. E essa necessidade, ela está se refletindo hoje na sociedade. Então, né, dificilmente alguém não ouviu falar em Big Data. Né? Então, né, ou seja, hoje as empresas coletam dados, né? Ou seja, olha, eu quero lançar uma empresa têxtil, né? Eu quero lançar determinadas peças lá no Nordeste, numa determinada cidade. Será que eu posso lançar essa coleção? Será que eu não posso? Então, a gente precisa de muitos dados, séries assim, que a estatística clássica acaba não dando conta, e a gente precisa verificar a tendência do consumidor para verificar a possibilidade de lançar de forma assertiva aquele produto ou não. Então, ali no curso de Ciência da Computação, eu acabei conhecendo alguns professores e uma empresa têxtil lá de Itajaí diz que, olha, a gente precisa de alguém da computação e alguém da matemática para poder nos auxiliar aqui. Então, eu fui para essa empresa lá em Itajaí, conheci todo o processo têxtil deles, as máquinas, e o que eu percebi é o seguinte, um investimento grande em inteligência artificial, sabe? Então, seria basicamente, eles compram máquinas assim que são capazes do seguinte, olha, vai sair essa peça de camiseta aqui, não tem mais o botão verde, que era o botão verde para aquela camiseta, mas tem o botão marrom, ela própria já sugere, que fica, digamos, bem na camiseta, fazendo esse conjunto. A própria máquina já sugere a peça. Então, por meio de aprendizado de máquina. Então, esses aprendizados de máquina, que é relativo a algoritmos de inteligência artificial, a ideia de conhecer um pouquinho de inteligência, de algoritmos e programação, e também conhecer um pouquinho de pesquisa de mercado, são três, eu diria assim, ó, são três coisas que hoje se busca, que o mercado busca no matemático. Ou seja, existe a função hoje, eu fui procurado por duas empresas, pela essa empresa têxtil, e fui procurado também por uma empresa de tintas aqui de Criciúma. É uma empresa grande de tintas. Então, qual era o cargo que estava sendo oferecido? Analista de dados. Né? Então, só que o matemático, o licenciado em matemática, ele precisa de mais alguns conhecimentos para poder atuar numa vaga dessa. Então, eles abrem para o matemático tem que entender um pouquinho de inteligência artificial, tem que entender um pouquinho de algoritmos e programação e tem que entender um pouquinho de pesquisa de mercado. Aonde é que ele vai buscar esse conhecimento? Ele vai buscar esse conhecimento numa especialização. Então, o matemático, né, ele vai se formar, né, ou seja, vai se formar e depois vai buscar, se quiser atuar por exemplo, abrir o leque do seu currículo, né, para atuar em empresas, né, então ele vai fazer uma especialização que que trate desses temas, né. Então, eu acabei verificando essa necessidade das empresas e a gente desenvolveu uma pós-graduação. Então, hoje a Unesc, ela oferece essa pós-graduação para poder
complementar a nossa formação, ou seja, a gente forma matemática, mas como a gente forma professor, então a gente acaba não vendo inteligência artificial, nem algoritmos de programação, nem pesquisa de mercado, que não é o objetivo da licenciatura. Mas quando tu faz essa especialização, tu supre essa necessidade e tu abre uma outra possibilidade para te atuar no mercado hoje. Então, coisas que são muito comuns, por exemplo, em São Paulo, a empresa Coca-Cola tem os seus analistas. Então, aqui está começando. Então, é uma tendência que eu diria assim, ó, é uma tendência, o mercado já tem procurado o departamento de matemática, porque se chegou até mim foi por meio do departamento de matemática. Então, se o mercado já está vindo até a universidade com essa necessidade, vamos nos preparar e abrir o leque para a nossa atuação, né? E aí eu vou falar um pouquinho dessa pós-graduação no final da nossa live. Bom, e dentro da estatística, a bioestatística. Bom, onde eu acabei me encontrando mais foi na bioestatística, que é a estatística aplicada na área da saúde e na biologia. Aqui eu acabei me encontrando, né? Então, hoje eu era sozinho, né? Eu era sozinho, o pessoal não entendia muito bem como pode, né, um matemático lá fazer um doutorado na área da saúde. Então, o pessoal me olhava meio assim, não entendia muito bem, né? O que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara está fazendo aqui e tal. E aí, ou seja, justamente, eu fui o único, né? Mas aí, o que acontece? Lá no nosso doutorado, teve um curso, não, um encontro internacional de ensaios clínicos. Ensaios clínicos é um tipo de pesquisa para pacientes com câncer. Aí eu fui nesse encontro internacional, porque ele foi em Porto Alegre, e aí eu fui. Então, fui lá, dentro do hospital, um auditório, tinha eram três palestrantes, né? Um, inclusive, é o Dr. Robert, que trabalha no hospital e trabalha na Universidade de Harvard. Então, ele deu essa palestra, e mais dois, não lembro se um era da França e tal, bom, enfim, eram os três lá. E o que eu fui descobrir? Ou seja, era com tradução simultânea, né, esse encontro. E aí, o que eu fui descobrir? Eu fui descobrir que os três eram formados em matemática e estatística, com doutorado em medicina. Aí me deu um alívio, assim, olha, até que eu não estou fazendo uma coisa tão estranha assim, né, você? Porque nos países da Europa, dos Estados Unidos, já se vê, então, o sujeito que é formado em matemática, estatística, trabalhando, inclusive, nos hospitais. Aí teve um dos palestrantes, ele mostrou assim, ó, aqui vai ser a minha sala. No hospital, eles estavam construindo o hospital, né? Ó, aqui vai ser a minha sala. Então, ele mostrando, assim, nossa, já pensou, nós temos que batalhar por isso aqui. O matemático tem que trabalhar no hospital, ele tem que chegar lá, o hospital precisa. Nós temos que entender as tendências, fazer as estatísticas das doenças, dos nossos pacientes, o matemático vai ter que trabalhar lá. E o meu sonho se realizou através da Ellen. Quando a Ellen, que foi nossa bolsista, e ela é de Uruçanga, né? E depois, ela é do nosso grupo de pesquisa, do GPMEC, então aí ela começou a dar aula no hospital. Ah, ela tá ali, aí ó. Ela. Deu um tchau. Ela começou a trabalhar no Hospital São José, né? Ou seja, ela começou a trabalhar ali, lecionando para os residentes, né? Para os médicos residentes e tal. Aí, hoje ela faz análises, faz consultorias, né? Consultorias para pessoas que fazem mestrado, graduação, doutorado, né? Ela trabalha com isso. E também ela trabalha já com consultorias fixas lá na Unisul. Então, a Ellen, ela tá trabalhando com essa parte também, ou seja, ela faz só isso? Não, ela é professora, né? Ela é
professora, ela leciona no ensino básico, mas ela também é analista, né? Então, ela acabou. Chegou um momento da vida dela que ela estava fazendo tanta consultoria que ela me falou: olha, eu coloquei ali o piso, azulejo ali na minha casa ali só de consultoria. Então assim, ó, Que legal, né? nossa, eu fiquei muito feliz. Assim, a coisa não Uma é. coisa, uma coisa, professor, que eu vou comentar, que eu acho muito interessante, é essa questão do licenciado em matemática desenvolver aquilo que foi proposto já desde a formação inicial, né, na graduação, de ele atuar como professor, como profissional da educação, mas ele também saber que existem outras possibilidades de atuação, uma dessas grandes áreas, né, que é a estatística. Então, a Ellen é um exemplo vivo disso, né, de lecionar e trabalhar nessa área. O próprio professor também, né, de atuar na educação básica, atuar na universidade e ainda contribuir com a pesquisa, né, com a ciência, desenvolvendo essas análises. Eu acho isso muito, muito bacana, porque a gente às vezes está muito aqui, né, nessa visão muito centralizada, e aí quando se tem uma outra possibilidade, a gente, opa, peraí, mas o que esse pessoal está fazendo, né? O que está acontecendo ali? Que demanda que é essa que eu não conhecia ainda? Então, a gente sempre frisa a importância, claro, da formação do professor, mas que também existem essas outras possibilidades, né? E isso é Sim, muito bacana. eu não fazia ideia, Jean, sinceramente, quando eu fazia graduação, né, que existia todo esse mundo, né? E quando eu fui, no ano passado, eu tive visitando a URGS, o NAI, que é o Núcleo de Assessoria Estatística de lá, porque eu queria implantar na Unesc também esse núcleo. E lá eles têm Sim. clientes, como empresas e tal. A Laira está ali. Isso aí, bem-vinda. E aí, o que que acontece? Ou seja, eu conversando com os professores lá do NAI, da URGS, eles perceberam que uma coisa que eu já sabia, né? Ou seja, que eu estava sentindo, né? Ou seja, que é esse mercado promissor, que é o mercado da bioestatística, sabe? Ele é um mercado promissor, é um mercado que as pessoas têm necessidade. Então, Sim. a gente foi falando da questão do Covid ali, né? A gente foi chamado agora para poder fazer uma pesquisa no Hospital Santa Catarina para verificar a prevalência do Covid lá entre funcionários, né? A gente foi chamado para avaliar essa questão. Foi Legal. o município de, acho que é Dois Irmãos, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, já nos procurou também. Aqui, Cocal do Sul, já nos procuraram também. Então, essa parte da estatística, do plano de amostragem, e o legal da estatística é que ela é prática. Quando eu estou dando aula, eu digo, pô, pessoal, isso aqui, ó, isso aqui que eu estou passando não é uma matéria assim que tu faz a conta, olha atrás ali do livro se está certo e, beleza, legal, acertei. Não, ela é uma coisa prática. Tu vai sair dali, tu vai usar. Pessoal, isso aqui é o que eu uso, é o que eu trabalho. Então, Ela é se a gente for... aplicada, né? A gente desenvolve ela na prática e consegue enxergar aquele resultado, né? Ter uma visão mais concreta daquilo, né? Exatamente, ou seja, é a disciplina assim que eu me identifiquei talvez mais ainda em função disso, né? Então, uma das possibilidades fechar essa parte de atuação, então, do licenciado em matemática que vai estudar a parte de estatística, né? Até o pessoal que está fazendo estatística agora vai ter oportunidade. A gente vai ter 4 encontros a mais, além dos 18 encontros, né, da aula, a gente vai ter 4 a mais, com meus alunos ali, e esses 4 a mais ali, a gente vai ter uma, uma visão das análises, uma visão mais profunda dessas análises, ou seja, do que a gente trabalha. Então, é bastante interessante. Então, a consultoria para análise de doutorado, mestrado, especializações, residências e graduação.
E essas consultorias, o valor delas, ele é um valor tabelado. Eu criei uma calculadora para não ser injusto com ninguém na cobrança, né, para usar a mesma régua para todos. E essa calculadora eu fiz com base nos valores que o Conselho Regional de Estatística atua. Então, eu fiz com os valores de lá e montei essa tabela. E então, além da Ellen, as pessoas que estão no meu grupo de pesquisa já, e que já passaram também por ele, que atuam nessa área, sempre são chamados depois para voltar a fazer análise, só que daí como consultor. Eles atuam comigo como monitores nas disciplinas. Lá na medicina, lá na biomedicina, fisioterapia, nutrição, educação física, eles estão lá como monitor, atuando. Né? Só que se eles fizerem um bom trabalho, que é o que eles fazem, depois, quando essas pessoas que eles estão atendendo hoje, lá na frente, precisar da estatística, eles vão voltar, só que voltar daí como clientes, não mais como monitorados deles. Sabe? E é isso que eu tenho visto, além das indicações que a gente vê, né? Então, é isso que eu tenho visto. É isso que eu tenho visto. Ou seja, ou eles indicam, ou eles voltam. Ou ainda as duas coisas, né? Falar um pouquinho sobre o Covid-19, né? Pessoal, fizemos 2 pesquisas em Criciúma. Estamos na terceira, ela começou hoje já, a coleta de dados da terceira pesquisa. Os números apontam uma situação que não é muito boa. Não é legal, né? A gente tinha uma prevalência de 2,2%. Isso significa que a cada 100 pessoas eram esperados 2, basicamente, com o Covid-19. A primeira vez que a gente fez a pesquisa. A segunda vez que a gente foi fazer, 14 dias depois, a prevalência subiu para 8%. Então, a cada 100 pessoas, esperado 8. Assim, um valor absurdo. A gente havia encontrado 11 pessoas, hoje a gente encontrou 40. Né, 40 pessoas com a doença. Isso significa que é esperado, então, que a gente tenha cerca de 17 mil infectados em Criciúma. É muita gente. É muita gente. Aí, esse número era 4.700. Aí passa para 17 mil, né? Como que ele passou desse jeito? Aí, que análise que eu fiz? Eu observei aqui que a taxa de isolamento de Criciúma era 46,8% na primeira pesquisa, quando que o ideal é 70% e a meta do governo é 60%. Então, tu calcula, eu imaginei aqui, olha, como tem essa taxa de isolamento social tá baixa, vai aumentar a prevalência. Não deu outra, aumentou a prevalência. As pessoas estão relaxando. Olha, tu vê gente jogando futebol, gente passando ali sem máscara. Então, nossa, falta de cuidado, assim, que não dá. Aí, deu esse problema. Quando a gente foi fazer... Os números não mentem, né, professor? Não mentem. E aí, quando a gente... É verdade. Aí, quando a gente vê a taxa de isolamento dessa vez, foi 24,2%. Então, imagina, é esperado números muito piores na próxima pesquisa que vai ser feita, no caso. E daí o que acontece? Onde é que estão a maioria dos números de casos, né? Eles estão no Centro e na Próspera, maioria também sexo feminino, e a faixa etária de 25 até 59 anos. É aqui que a gente vê as maiores concentrações de casos, né? E praticamente metade, assim, a cada 2 pessoas que você vê, 2 pessoas, né, que têm o Covid, uma delas é assintomática, não apresenta sintoma nenhum. Então, assim, é assustador. Né? Mas para fazer essa pesquisa, por exemplo, a gente envolve enfermeiro, envolve estagiário de biomedicina,
envolve o motorista do carro da área da saúde, que vai lá levar o pessoal para fazer a pesquisa, envolve o pessoal da análise, que vai tratar os dados, que no caso está sendo parte do meu grupo de pesquisa. Então, parte do meu grupo de pesquisa está trabalhando com isso. E mais uma outra parte da análise é feita por uma epidemiologista, que foi a minha orientadora no doutorado, que é a professora Maria Inês da Rosa. Então, ela faz uma parte da análise, né? Análise com o olhar do médico epidemiologista, né? E nós fizemos a nossa análise com o olhar do matemático, né? E aí a gente une as duas análises para poder depois divulgar, entregar, porque tem duas vias, né? Esse material vai para a prefeitura e depois a gente também está fazendo um artigo científico, né? Então isso vai ser divulgado para o meio científico também. Então o papel social e o papel científico, né? Dessa pesquisa. E é em união com a prefeitura, né? Porque essa pesquisa é cara, né? São feitos testes e tal. Ô, Jean, deixa eu só te fazer uma pergunta. Esses coraçõezinhos que estão subindo ali, o que é? É a galera que eles ficam botando ali pra gente. Nossa, Significa que tá bom. ah, A galera tá gostando. ah, legal. Ô, Emanuel. Ó, Emanuel ali, quanto tempo que eu não vejo. Certo. Então, é a primeira vez, né, que a gente está fazendo a live, né, participando, e aí tudo é novidade, né? Hoje, para chegar até aqui na live, não foi fácil. O Jean teve um parto desde ontem comigo aí para me ensinar a mexer, e aparecia orelha de cachorro, orelha de coelho, boca grande. Mas essa criança nasceu, ainda bem. Meu Deus. Então, pessoal, a estatística, além de contribuir para a ciência, ela pode, então, contribuir aí para a nossa comunidade, né? Para o futuro, o que a gente pensa para o futuro, né? Antes de eu entrar na pós-graduação, para falar um pouquinho para vocês, o futuro, o que está faltando, o que eu vejo, o que eu quero muito, e é o meu mais novo sonho, calcular as probabilidades do Criciúma Esporte Clube. Eu acho que a Unesc ela tem que dar esse produto para a sociedade, porque o futebol ele acaba sendo dos esportes que tem aqui no Brasil, eu acho que é conhecido como o esporte da paixão nacional. Então, as rádios em geral elas acompanham muito o Criciúma, né? E a gente não muito, né? E a gente não tem as probabilidades do Criciúma Esporte Clube. Ele participa das competições e a gente não tem as probabilidades, tá? Ele vai jogar agora contra o Avaí, qual é a probabilidade dele vencer? Qual é a probabilidade dele ficar em primeiro? Qual é a probabilidade dele, né, tá? Então, essa parte a gente não tem, mas ela é uma das nossas metas futuras também. Então, para a gente verificar a diversidade, assim, das aplicações e das possibilidades de se atuar, né, com a matemática. Bom, então, a gente está sempre num processo de formação e esse processo que a gente está, ele é inacabado. A gente nunca está formado 100%. Isso nem vai chegar. Isso é impossível. Verdade. Né? Não tem como, ou seja. Então, a gente está... O processo, ele nunca termina. Então, a gente traz aqui como proposta, para quem quer expandir um pouco o leque de atuação, uma especialização que a Unesc está oferecendo. Essa especialização, ela vai atuar naqueles 3 pontos que eu falei: inteligência artificial, algoritmos de programação e pesquisa de mercado, que é o que a gente precisa complementar para poder ampliar o leque e chegar nas empresas. Né? Então, eu vou falar um pouquinho das disciplinas, né, que essa pós ela tem testes paramétricos, não paramétricos, ela tem banco de dados socioeconômicos, como é que se manipula, né, esses bancos, econometria básica, séries temporais, análise multivariada, 1 e 2, e aí ela tem pesquisa operacional,
ela tem simulações de processos, porque assim, pessoal, simulações é uma coisa fantástica. Porque a gente, vamos supor uma empresa que ela tem duas esteiras assim no processo dela. Aí começa a pensar, se eu colocar 3 esteiras, será que o processo vai melhorar? Não dá para comprar uma esteira e botar e ver. Isso é não deu certo, o prejuízo que a empresa tem, né? Mas hoje existe a possibilidade de fazer simulação. Tem uns softwares, hoje existe o Flexim. O Flexim, ele é um software com simulações assim para diversas áreas, inclusive para a área da saúde. Então a gente pode botar mais uma esteira ali, porque a gente vai na empresa, cronometra os tempos do processo, da esteira, verifica o número de funcionários e depois alimenta o software com esses tempos e tal, esses parâmetros, e depois bota mais uma esteira, dá um play lá no software e a coisa começa a funcionar. E a gente começa a ver se aquilo ali funciona ou não funciona. Então, quer dizer, a questão da simulação é muito importante para todas as áreas. E a gente está trazendo aqui esse assunto na pós-graduação. Depois, programação, que é a introdução ao software R, e introdução à programação em R. R é hoje um software mundialmente conhecido, é uma linguagem de programação fantástica. Depois tem inteligência artificial, uma professora da área da computação vindo aqui para a gente, né? Big Data vem um professor da URGS para poder trabalhar isso aqui com a gente. Pesquisa de mercado, com o Renato Rampinelli, que é o dono do IPC, Instituto de Pesquisa Catarinense. Delineamento para pesquisas quantitativas, amostragem, teoria da amostragem, e, por fim, metodologia da pesquisa e metodologia do ensino superior. Agora, o time de professores, o professor Álvaro Bach, que foi meu professor no doutorado, de bioestatística e bioestatística avançada. Então, o doutor Álvaro, eu estou ali no time, vou dar uma disciplina só. Depois tem o economista Mauri de Souza Júnior, que é o coordenador do curso de Ciências Econômicas. O Tiago Rocha Fabres, que era nosso pró-reitor, desculpa. O Giovanni Cúcio, que é o professor da Universidade do Rio de Janeiro, está vindo para cá para dar 2 disciplinas de multivariada. O professor Jaime Piccolo, do PPGDS. O professor Walter Blaut, que trabalha com Flexim, simulações. O Luiz Alexandre Peternil, que é da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, para poder trabalhar o R com a gente, escritor de livros e tal. Paulo João Martins, para trabalhar programação em R, professor da casa. A Mirisandra, professor de inteligência artificial. E o restante dos professores eu já, deixa eu ver aqui, já comentei. O Guilherme Elias Alves, trabalha a metodologia da pesquisa. Amostra e teoria da amostragem com o professor Andrigo, que é estatística. E a metodologia do ensino superior, o Ricardo Luiz de Bittencourt, que é professor de mestrado em educação. Porque essa pós, ela também habilita para o ensino superior, porque ela tem mais de 360 horas, então ela habilita para o ensino superior também. Uhum. Então, ela é uma pós, assim, que, além de complementar a formação e abrir a gente para o mercado de trabalho, ela é uma pós que nos habilita também para lecionar no ensino superior. Eu, quando comecei a lecionar no ensino superior, eu fiz uma pós assim também, uma pós que habilitava para o ensino superior, que é a pós em educação matemática. Demorou 2 anos e meio, minha pós, 2 anos e meio. Eu demorei 2 anos e meio porque eu quis fazer meio ano a mais para me habilitar para o ensino superior, sabe? Então, daí eu só terminei a pós, daí o professor Edson acabou me chamando para começar a lecionar na universidade, junto com a professora Eloy, a disciplina de prática de ensino. Foi assim que a gente começou. Então, isso aí. Então, Jean, e pessoal, eu acredito que, Jean, não sei se que eu tinha para dizer assim, ó, falando um pouquinho sobre as possibilidades de atuação do matemático, eu não tenho como falar, né, ou seja, das coisas que a gente não viveu, não experienciou, né? Então, eu acabei comentando aqui uma vasta possibilidade de atuação para o matemático, e as perspectivas futuras, justamente a gente vai ter que
compreender um pouquinho de programação. Tá? Isso, sem dúvida. Tá? Então, Jean, acho que é isso. Professor, além de, então, da gente ter a licenciatura em matemática para formar, né, o professor de matemática, né, habilitado, licenciado em matemática para dar aula na educação básica, a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar na área estatística, né, com pesquisa, com essa análise de dados, mas me parece, eu não sei se eu tenho uma visão, se eu estou no caminho dessa perspectiva, assim, mas me parece que dentro da estatística ela abre até para outros caminhos, né, dentro da própria matemática aplicada. Então, parece assim que o matemático ainda pode trabalhar com essa análise de dados, ele ainda pode trabalhar em empresas, né, auxiliar no processo produtivo e nessa pesquisa também, mais empresarial, e a área da saúde, né, os hospitais aí, que é o caso da Ellen, que trabalha no hospital. Então, me parece que além na área da estatística, ela ainda abre 3 leques, né? Pelo que a gente discutiu aqui. Sim, e dentro das sociais aplicadas, falando, a gente tem casos de matemáticos também trabalhando em instituições bancárias, né? A gente tem bastante, assim, cooperativas de crédito e instituição bancária. Exatamente. Eu vou perguntar para o povo se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor, para a gente está disponível, né? A gente coloca à disposição aqui. A gente tem 1 hora de live, temos mais uns 9 minutos, se eu não me engano. Eu não sei exatamente a hora que o professor iniciou aí a chamada, então, mas daqui a pouco aparece o tempo aí para nós. Mas eu queria destacar também, professor, ali na pesquisa do Covid-19, né? O professor contribuiu bastante ali com o desenvolvimento da pesquisa. Saiu também uma pesquisa do Imperial College, né, de Londres, do Ricardo Parolin, e com o professor pesquisador do Instituto de Matemática da Unicamp, né, Paulo Silva. E dentro dessa pesquisa, eles identificaram em 16 estados que o índice ainda está maior do que 1, né? E isso significa que nós estamos aí ainda numa crescente exponencial, né, do pico de contaminações. Então, nesse estudo, né, eles fizeram essa pesquisa descentralizada, né, que ele chamou, e aí, só para explicar um pouquinho para o pessoal, né, nessas identificações, se eu tiver errado, tá aí o professor para me corrigir, né, para me ajudar. Se o resultado fosse menor que 1, seria decrescente, né? Percebia-se então que estávamos aí diminuindo essas contaminações. Se fosse igual a 1, os números se manteriam, né? As contaminações se manteriam numa constante. E como maior que 1, ainda nós estamos em crescimento. Então, um recado da própria Promate, né? A gente quer que vocês se cuidem, fiquem em casa, porque foram 16 estados, né? E é bem preocupante, assim, né? E o que eu falei antes, tenho certeza que todo matemático pensa da mesma forma, que o número não mente, né? Então, o número está aí, a gente recebeu esses resultados aí, temos que se cuidar. Só para destacar aí também que essa pesquisa do Covid que foi feita aí pelo professor Christian, né, junto com uma equipe pela Unesc. A taxa de contaminação, ela estava em 2,8 aqui no Brasil. Daí significa que cada pessoa contaminada pode contaminar mais 2,8 pessoas, digamos assim. Então, daí, né, agora, então o desejo nosso é que essa taxa fique, como tu falou, abaixo de 1. Porque daí uma pessoa não contamina mais uma outra pessoa, digamos. Já está abaixo de 1.
aí as medidas de restrição elas podem ser um pouco mais relaxadas, mas a gente está com um nível bastante alto ainda, então não dá para relaxar, né, essas medidas. Uhum. O Eduardo, o nosso futuro acadêmico aí do curso de matemática, então, que vai ingressar o ano que vem aqui com a gente, ele está perguntando, professor, se existe em alguma área que possa ser aplicada, né, a geometria e a trigonometria. Uhum. Eduardo, então, eu acabei indo por outro caminho, né? Um caminho em que a gente acaba não encontrando a geometria e a trigonometria. Onde eu cruzei com ela foi nos cursos de engenharia. Então, daí, principalmente engenharia de agrimensura. Aí ali eu vi bastante trigonometria e geometria. Então, basicamente isso, né? Eu agora fora isso, daí eu já não saberia te dizer. Eu fui para outro caminho, fui para outra área. Isso aí. Eu também, a visão que eu tenho, lendo a questão de geometria e trigonometria, é as áreas da engenharia, né? Não consigo imaginar agora alguma outra área. O Jean, visse ali o coordenador da biomedicina ali, grande alopécia, ele falando, brincadeira, né, cara? É o Emanuel, né? É, gente fina. Uhum. Uma grande alopécia. Esse é meu chefe lá na biomedicina. Tá, e o que Deve que é alopecia? Apelido? não é a careca que bicho, ó, falta de cabelo. Ah, é. Ai, ai, ai. Professora Elisa Oh, elogiando aí a apresentação. obrigado, professora. Quem mais que está aí? A professora Elisa, o professor Emanuel, que, olha, meu Deus do céu. Tem a Carol lá do grupo, né? O Pedro. O Pedro se formou, né? Agora em matemática e ingressou no mestrado também, né? E é lá do grupo de estudos aí do professor, né? Sim. O Eduardo colocou alguma coisa ali. Eduardo, cara, se tu se encanta por essa área, continua firme, estuda. Eu fui me encantar pela estatística depois que eu estava formado. Então, tu foi, tá antes, tá legal. Então, durante esse processo, tu vai encontrar outras pessoas e professores que pesquisam, que atuam nessa área, e tu vai te identificar e vai começar a explorar essas áreas. Quem sabe tu faz como eu acabei indo como, digamos, o primeiro aluno do curso de matemática, né, que foi para a área da saúde, né, de corpo e alma. Quem sabe tu não seja esse aluno que abra o caminho da geometria e da trigonometria. Então, é isso aí. Seja bem-vindo. Bem isso mesmo. O importante é a gente buscar aquilo que tá querendo fazer, né? E propor o melhor, né? Sempre. Independente da atuação que a gente exercer, né? Como profissional da matemática, seja o professor, seja o estatístico, né? Seja trabalhar nessas diversas possibilidades aí, sempre procurar fazer o melhor. Mas Eu, eu, então não, tá, professor, eu não pode consigo falar. ver, eu não consigo ver as mensagens de todo mundo, porque passa muito rápido, então eu peço desculpas aí por não ter respondido, né? Mas